bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fátima e hoje vou-vos falar sobre o segundo volume de Guerra e Paz. Se vocês viram o vídeo anterior referente ao primeiro volume do Guerra e Paz, hoje vou-vos falar da continuação desse primeiro volume e um bocadinho o que acontece na história. Lembram-se de eu no primeiro volume ter feito referência ao facto de haver várias personagens principais, que eu considerava principais. Neste momento, no segundo volume, vemos que a personagem principal se alterou. Já não houve a preocupação de expor muito a vida de Pedro, de Helena, de Nicolau, das diferentes personagens que eu fui no primeiro vídeo. Houve a preocupação de Tolstói nos mudar o protagonista deste segundo volume. Neste segundo volume, para mim, o protagonista é o Kutuzov. Todo o trabalho dele, toda a sua envolvência na guerra, toda a sua forma de pensar, tudo aquilo que ele incutiu com o resto dos generais, com os militares, todo o pensamento dele face à guerra e à forma como havia de ganhar a guerra, tudo isso foi muito explorado neste segundo volume. É tudo muito à volta dessa forma de pensar do Kutuzov. No final do primeiro volume tínhamos um acordo de paz entre Napoleão e Alexandre e o segundo volume inicia-se com a quebra desse acordo e com o início de uma guerra. Este livro retrata muito a guerra, fala-nos dos campos militares, fala-nos das enfermarias. Em relação às estratégias de guerra, vemos-as muito detalhadas e existe uma preocupação do autor em fazer uma descrição pormenorizada do que foi acontecendo na retirada dos russos face ao avanço dos franceses e a forma como depois a guerra foi vencida pelos russos. Eu achei que este segundo volume foi muito mais complicado de ler comparativamente com o primeiro, porque aqui nós não temos uma descrição da sociedade russa como no primeiro, que era muito mais fácil e acabava por ser muito mais simples ler o primeiro volume. Só que aqui, como nós temos este retrato mais da guerra, a questão da sociedade e das personagens da sociedade que me prenderam ao primeiro volume, aqui aparecem menos vezes e estão mais escondidas, e então foi mais complicado este segundo volume. Também por uma questão de haver muita opinião do autor face à guerra e face a várias questões. Dei por mim a pensar que Tolstói, neste segundo volume, estava a fazer uma análise ao trabalho dos historiadores e a forma como a guerra foi retratada por os historiadores enquanto cidadão russo. Neste segundo volume também temos um cuidado em aprofundar mais o trabalho do Kutuzov. Eu considerei que Tolstói defendeu toda a estratégia militar do Kutuzov. Comparativamente com os historiadores, que ele fazia muito este balanço de ideias, que recriminaram muito a forma como ele agiu perante a guerra. Isto porque Kutuzov, a estratégia dele era tempo e paciência, e perante o que é esperado numa guerra é diferente, porque estamos à espera que exista mais confronto e mais batalhas. E a guerra entre Napoleão e o exército russo não aconteceu dessa forma. O Kutuzov tinha sempre o intuito de não desperdiçar vidas perante o facto de termos a França com um exército muito superior ao da Rússia, apesar da Rússia estar a combater no seu próprio campo de batalha, no seu próprio espaço. Quanto às personagens que vimos abordadas no primeiro volume, em relação, que eu também falei, em relação ao Pedro, em relação à Natasha, em relação ao André, em relação à Helena e ao Anatol, e também em relação ao Nicolau, também vemos aqui um bocado o desfecho da história dessas personagens, porque temos aqui um Pedro que continua a achar que a guerra não faz sentido, mas depois tem
curiosidade e vai para o próprio campo de batalha, ver como é que as coisas funcionam, e vemos que ele acaba por atrapalhar ali os militares, porque ele nem quer combater, mas só quer ver, mas de certa forma também está do lado dos russos, e então Pedro expõe-se demasiado ao perigo. Achei também engraçado a forma como Tolstói nos descreveu a história do Pedro, esta sua curiosidade, que também já era referente ao primeiro volume, e como ele agiu perante a guerra e perante a invasão de Napoleão em Moscovo. Essa parte achei muito interessante. Quanto à esposa do Pedro, a Helena, esta tem um desfecho trágico, acaba depois por deixar de ser a esposa de Pedro, e Pedro volta-se a casar com Natasha. Achei também muito interessante a mudança que ocorreu com Natasha, que foi uma personagem, como eu vos tinha referido, que não era muito do meu agrado. Aqui há então a preocupação de retratar o crescimento dela enquanto mulher, enquanto pessoa, e gostei muito de ver como acabou a história para ela. Achei que fez todo o sentido perante também os acontecimentos que ocorreram no segundo volume. E depois existe então aqui a alteração das personagens que eu já vos falei, e este casamento proporciona à Natasha este crescimento, esta maturidade que ela não tinha face ao primeiro volume. E para mim foi satisfatório, porque eu não simpatizei muito com a Natasha no primeiro volume, e neste segundo volume a minha ideia da Natasha também se alterou. Em relação ao André, não gostei tanto do desfecho da história dele, embora achei que fosse esperado, de certa forma, porque o André agia por vontade própria e nunca era por aquilo que... Ele nunca foi muito coerente, ele mudou sempre a sua forma de ser e a sua forma de pensar mediante os acontecimentos que fossem ocorrendo. E então o desfecho dele para mim foi coerente. Quanto à história de Nicolau, no primeiro volume nós tínhamos então o retrato dele e da sua relação com a família e da sua envolvência na guerra. Neste segundo volume ele acaba por ser promovido na guerra e ter um cargo mais elevado, é condecorado com a Cruz de São Jorge. E depois também temos aqui o retrato dele enquanto responsável pela família, que era uma coisa que também no primeiro volume já andava a ser explorado. E vemos também uma mudança de personagem depois do casamento. O casamento dele não é com uma pessoa que estávamos à espera de início, nunca nos foi sugerido isso, mas já achei que fez todo o sentido e gostei também do desfecho da história dessa personagem. Em relação ao Anatole, eu fiquei com a sensação inicial que ele ia ser uma personagem importante para este segundo volume, e isso acabou por não acontecer. E neste segundo volume aparece uma única vez, talvez duas, e fico sem saber muito bem o que é que aconteceu depois com ele. Quanto à envolvência deste segundo volume, para mim, como já referi, foi mais complicado me envolver na leitura do segundo volume. Também porque li este segundo volume numa altura um bocado mais complicada, em termos de predisposição para abordar estes temas da guerra e estar a imaginar como é que isto se passou. Dei por mim muitas vezes a sonhar com o Napoleão a invadir a Rússia e a guerra e canhões e armas, porque isto é muito descritivo em termos de guerra e leva-nos a este imaginário, a esta concretização de ver estas imagens todas dentro da nossa cabeça. E achei o mais pesado por causa do tema em si e por causa de ser muito mais descritivo. Eu considero, agora fazendo referência ao livro na sua totalidade, eu considero que é uma grande obra, é uma obra para ser lida pelo menos uma vez na vida. Ela tem imensas páginas e pode até ser difícil ter motivação para pegar na obra. Contudo, eu não estou nada arrependida, até pelo contrário, eu gostei bastante do livro todo. Achei que é uma boa obra literária e aconselho vivamente a sua leitura a todas as pessoas. Quando vemos obras relacionadas com a guerra, geralmente até vemos obras muito ficcionadas. E houve o cuidado de Tolstói
criar este livro de uma forma muito crua, muito fria, dolorosa, relativamente à guerra, em que as coisas aconteceram daquela forma e ter esse cuidado de retratar dessa forma o que aconteceu. Apesar de categorizarem este livro, esta obra, como sendo um romance, eu acho que é redutor, porque eu estava à espera de encontrar uma obra muito mais ficcionada, muito mais relacionada com as personagens, e depois dou por mim, com uma mudança de protagonistas e com um envolvimento na guerra, e isso torna esta obra muito diferente dos habituais romances em que estamos à espera de ler e encontramos. Eu não estava à espera de o ler tão cedo, nunca passou pela cabeça pegar logo no Guerra e Paz, apesar de já conhecer a obra, por retratar estas questões da guerra e não ser muito fã dessa parte da história. Gosto muito mais da história relacionada com Portugal, comparativamente à história universal. Contudo, gostei bastante do livro. Achei que a leitura era fácil, em termos de tradução consegue-se acompanhar perfeitamente, mas a envolvência na guerra, a envolvência nos temas da guerra é muito forte, principalmente no segundo volume, e isso é que torna o livro pesado. Espero que leiam, que deixem ficar a vossa opinião nos comentários e que subscrevam o canal. Encontramos-nos no próximo vídeo. Tchau!